Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um plano de estudos tutorado, número 6, pessoal. Estamos na nossa primeira semana. Qual é a atividade da primeira semana, professora de Sociologia? Nós vamos falar sobre modo de produção e trabalho. Tá? Justamente para que nós possamos compreender os modos de produção através de algumas teorias, como Marx e Engels, tá? Bom, o que seria o trabalho? Nós podemos definir o trabalho como sendo toda atividade desenvolvida pelos seres humanos, seja ela física ou mental, do qual resultam bens e serviços. Ao longo da história, a noção de trabalho esteve relacionada com esforço físico e cansaço. Quanto aos modos de produção, nesse momento falaremos sobre os modos de produção e você conseguirá perceber a sua relação com o trabalho, uma vez que ambos estão relacionados. Definimos como modo de produção a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, seja ele manufaturado, artesanal ou industrial, como os utiliza e os distribui. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas, que são os elementos necessários para produzir, por exemplo, as terras, ferramentas e conhecimentos técnicos e pelas relações de produção existentes na sociedade, que são a forma que o homem se organiza socialmente para produzir como divisão de tarefas e funções, tá? Então, o homem se organiza dividindo tarefas para que justamente chegue-se a um produto final no exercício do trabalho. Isso ocorre principalmente em indústrias, tá, pessoal? Então, existe o modo de produção primitivo, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal. Então, foram mecanismos que foram sendo transformados ao longo da história, tá? Modelos que foram sendo transformados ao longo da história. E o modo de produção atual é o capitalismo, tá? O capitalismo é a transformação do trabalho em mercadoria através do processo de assalariamento da força do trabalho. O capitalismo, portanto, ele é movido por lucros. O trabalho neste modo de produção é caracterizado por ser remunerado. O trabalhador vende a sua mão de obra aos donos dos meios de produção. Então, sendo assim, o capitalismo ele compreende 4 etapas. O pré-capitalismo, ou seja, o modo de produção feudal ainda predomina, mas já se desenvolvem relações capitalistas. O capitalismo comercial, a maior parte dos lucros concentra-se nas mãos dos comerciantes, que constitui a camada hegemônica da sociedade. O trabalho assim assalariado torna-se mais comum. O capitalismo industrial, com a Revolução Industrial, o capital passa a ser investido basicamente na indústria, que se torna a atividade econômica mais importante, e o trabalho assalariado firma-se definitivamente. Capitalismo financeiro, os bancos e outras instituições financeiras passam a controlar as demais atividades econômicas através do financiamento da agricultura, da indústria, da pecuária e do comércio, tá? Alguns outros doutrinadores entendem, e são contrários ao entendimento em relação ao capitalismo, são contra o capitalismo, e traz novas teorias, como Marx e Engels, e instaura o sistema que seria para eles o ideal, que é o modo de produção socialista, e tinha como intuito se contrapor ao modelo capitalista. A base econômica deste modo de produção é a propriedade social dos meios de produção, ou seja, não existiam empresas privadas e os meios de produção eram públicos ou coletivos, e o objetivo era a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população, como saúde, emprego, habitação e educação. E o trabalho deixaria, portanto, de ser remunerado, e as pessoas trabalhariam em prol da coletividade. Tá joia? Agora, quais são os nossos exercícios da semana, queridos alunos do terceiro ano? Vamos lá. Bom, o primeiro exercício é o seguinte, eu vou ler para vocês e responder juntos. O modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho assalariado e capital é definido como modo de produção capitalista, nós vimos. Sobre o sistema capitalista, segunda questão. Sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a alternativa correta. Letra E, visa o lucro e a propriedade privada e pertence a uma pessoa ou grupo de pessoas. Terceiro exercício, vamos lá.
Sobre o modo de produção escravista, indique quais das afirmações abaixo estão corretas. A afirmação correta é apenas a letra 1, apenas a alternativa 1, tá? Então, a letra correta é a letra D. A primeira questão, a primeira afirmação fala o seguinte: no modo de produção escravista, o senhor tem a propriedade tanto dos meios de produção, quanto do próprio escravo e a produção por ele criada. Bom, queridos alunos, essas são as atividades da semana.